de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 1 da Universidade Católica de Santos. E hoje o que nós vamos fazer é, revendo os 11 princípios constitucionais tributários, comentar algumas questões pontuais sobre cada um deles. Vou dividir a tela com vocês aqui para que nós vejamos aquele nosso slide que eu já disponibilizei anteriormente. Espera aí, deixa eu parar de dividir aqui para emudecer a todos, porque tinha alguém com o microfone aberto aí. Muito bem. Então, vejam só, o que nós vimos até aqui, né? Nós vimos que as chamadas normas princípio, né, são essas normas constitucionais carregadas de valor, carregadas com um conteúdo axiológico que as diferencia, né? E por conta desse conteúdo axiológico, ou seja, dessa carga valorativa, né, que essas chamadas normas princípio possuem, elas são verdadeiras supernormas ou consideradas como sobrenormas, normas que sobrevivem às próprias constituições. Muito bem. Então vejam só, quando nós procuramos na doutrina, né, nós encontramos alguns autores, né, como Canotilho, por exemplo, né, J.J. Gomes Canotilho, né, que diz que os princípios constitucionais eles têm uma natureza estruturante. Acho bem interessante, né? Não deixa de ser verdade, eles têm natureza estruturante. Ainda o Paulo de Barros Carvalho, eu vou pela linha do Paulo de Barros Carvalho, que o Paulo de Barros Carvalho diz que ele chama princípio, né? Ele chama de princípio a norma constitucional com essa carga valorativa. Então, se ela tem uma carga, um valor social contido, ela é uma norma princípio, e aí o Paulo de Barros vai além. Ele diz que o princípio culmina por ser o limite objetivo da regra constitucional. Veja, a questão da hierarquia é bem importante. Veja, a norma, por ser carregada de valor, por ter esse conteúdo axiológico que a diferencia, ela acaba por fixar limites objetivos à ação do legislador. Olha, senhor legislador, é a Constituição dirigindo-se ao legislador. Olha, senhor legislador, o senhor faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ou seja, é a norma constitucional que limita as ações do legislador no que diz respeito às limitações constitucionais ao poder de tributar. Porque vejam, senhores, você tem que pensar, para que serve uma Constituição? Né? Uma Constituição serve para organizar o Estado e depois ela precisa efetivamente, limitar a ação desse Estado para que esse Estado não se torne um Estado excessivamente opressor, não extrapole as suas funções, não se torne aquilo que muitos estados se tornam, lamentavelmente, que é o Estado ditatorial, o Estado em que, a pretexto de se ficar, a pretexto de não sair mais do poder,
o poder instituído se cerca de garantias que levam, na verdade, a uma situação de não democracia, digamos assim. Podemos citar vários exemplos disso ao longo dos anos e em vários países, mas um que está do lado da gente aqui, que a gente conhece muito bem, é a Venezuela. A Venezuela se diz um país democrático. Há eleições na Venezuela. Porém, todos sabemos que as eleições na Venezuela são uma fraude. E, na verdade, todos os organismos internacionais apontam para as fraudes nas eleições da Venezuela, mas o fulano lá se perpetua no poder com fraudes às eleições e um sistema que ele mesmo criou para se perpetuar no poder e fazer jus às barbaridades que ele mesmo faz. Então, na verdade, isso é o que nós não queremos. Veja, como diz, né, o ministro Aires Brito, que é aposentado, mas está vivo ainda, ele diz que, então, a Constituição estabelece um sistema de pesos e contrapesos para poder balancear os poderes desse Estado, né? Para que ele não se torne um vilão, não se torne um Estado sem limite. E o primeiro limite que a Constituição coloca é o limite na lei, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1 do artigo 150, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Princípio da legalidade estrita, alguns autores chamam de reserva legal, e ele é uma decorrência lógica do próprio artigo 5º, inciso 2, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vejam, senhores, parece simples, não, ninguém vai violar o princípio constitucional da legalidade. Meus queridos amigos, meus colegas de profissão, eu digo para vocês, o princípio constitucional da legalidade está sendo violado agora, nesse momento, no Brasil. Só para vocês terem uma ideia do que é a violação ao princípio da legalidade no que diz respeito a uma alíquota de um tributo, né, que é a contribuição previdenciária das empresas, que se compõe de várias rubricas. Veja só, a contribuição previdenciária incide sobre a folha de salários, como eu já disse, e ela incide a uma alíquota de 20%, o empregador que paga esses 20%. Mas além desses 20%, o empregador paga 5,8% de terceiros. É uma rubrica, terceiros. Nesses terceiros estão incluídos Sistema S, SESI, SEC, SESC, SENAI, SEBRAE, em tudo que começa com S, os chamados serviços sociais autônomos. Tem mais um monte. Tem o Salário Educação, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Tem as contribuições ao INCRA. E tem um itemzinho lá, que além desses terceiros, né? E tem mais um itemzinho lá na contribuição previdenciária, que é a chamada alíquota FAP. FAP não, desculpa, a alíquota RAT, risco de acidente do trabalho. O risco de acidente do trabalho, então, eu tenho 20% de contribuição previdenciária, mais 5,8% de terceiros, mais 2 ou 3% de alíquota RAT, risco de acidente do trabalho. Muito bem. Então, o risco de acidente de trabalho será de 1%, de 2% ou 3%, de acordo com a atividade preponderante da empresa e de acordo com o grau de risco do trabalho dessa empresa. Muito bem. Tudo isso é fixado em lei. Só que aí veio uma lei e disse assim, olha, mas a alíquota RAT,
ela pode ser agravada em até 100% ou reduzida em 50% segundo um fator chamado FAP, fator acidentário de prevenção. Ora, mas o fator acidentário de prevenção, então, ele pega a minha alíquota RAT. Vamos imaginar uma empresa de alíquota máxima, alíquota 3% de RAT, risco de acidente de trabalho. Mas como o índice FAP, fator acidentário de prevenção, é um índice que agrava essa alíquota em 100%, eu tenho que a minha alíquota RAT vai de 3% para 6%. Agora, quem fixa a alíquota FAP, fator acidentário de prevenção? O INSS. E faz isso como? Como o INSS faz isso? Unilateralmente. E faz isso por lei? Não, senhores, não faz por lei, senhores. Então, quando o INSS, por uma ordem interna, uma ordem de serviço, uma portaria, qualquer que seja o dispositivo infralegal, diz que a alíquota FAP daquela atividade econômica fica agravada em 100%, ela está aumentando, pasmem, aumentando o tributo sem lei. Agora, pode aumentar tributo sem lei? Claro que não pode aumentar tributo sem lei, senhores. Agora, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que é lei complementar, ele diz que somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos e a sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, a majoração de tributos ou a sua redução. Veja, a alíquota RAT, risco de acidente de trabalho, está contida na contribuição previdenciária da empresa. É um tributo, portanto. Veja, a contribuição previdenciária da empresa é um tributo. Não discute mais, nem jurisprudência, nem doutrina, que as contribuições previdenciárias são parte das contribuições sociais e, portanto, são tributos. Ora, se eu estou cobrando contribuição previdenciária e se estou majorando a alíquota da contribuição previdenciária por decreto, por portaria, por ordem de serviço, por qualquer outra coisa que não seja a lei, eu estou, data vênia, violando frontalmente o texto constitucional, estou violando o princípio constitucional da legalidade. E olha, veja só, o inciso 2 do artigo 97 diz a majoração de tributos ou a sua redução, sendo que o parágrafo 1º do artigo 97 do CTN diz equipara-se a majoração de tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Vejam, senhores, o que eu quero lhes dizer. A lei federal autorizou que o INSS unilateralmente alterasse a alíquota FAP para mais ou para menos. A grande questão que se põe é, a lei pode autorizar isso? Está no espectro de possibilidades jurídicas do legislador ordinário autorizar isso? Claro que não. Por quê? Porque a única hipótese constitucional em que o Poder Executivo, através de decreto ou qualquer outro ato infralegal, pode alterar a alíquota de imposto é o caso dos impostos extrafiscais, que estão no artigo 153, parágrafo 1º, que diz que é facultado ao Poder Executivo, isso é um texto constitucional falando, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Que são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Vejam, senhores, vejam que absurdo, vejam que falácia que é essa questão relativa
a violação do princípio constitucional da legalidade pela alíquota FAP, fator acidentário de prevenção, que agrava em 100% ou reduz em 50% a alíquota RAT, risco de acidente de trabalho, e que é uma parte da contribuição previdenciária do empregador, portanto, um tributo. Então, olhe para isso. Nós, no nosso escritório de advocacia, na nossa militância, nós temos várias ações discutindo a alíquota FAP, discutindo a inconstitucionalidade da lei que autoriza o Poder Executivo a fazer isso, porque a lei não pode autorizar o Poder Executivo a fazer isso. Quem pode autorizar o Poder Executivo a fazer isso é a Constituição. E a Constituição data vênia não autorizou. Então, eu tenho todas as minhas discussões de alíquota FAP, eu perdi não, porque eu tenho 31 anos de advocacia, nunca perdi uma causa, vocês sabem disso. Quem perdeu foi meu cliente. Eu disse para ele, você perdeu. Perdeu, meus clientes perderam em primeira instância. Estão perdendo no tribunal. E eu estou manejando recursos especiais, recursos extraordinários em todos os processos. E se eu não ganhar no STJ, eu vou para o Supremo. Discutindo o quê? A lei não pode autorizar o Poder Executivo a majorar a alíquota de tributo. Nenhum tributo. Mas a lei autorizou. E o fundamento jurídico dos excelentíssimos senhores desembargadores para julgar constitucional, para manter a exação, é dizer que a lei autoriza. Mas a lei não pode autorizar. Essa é a questão fulcral, que não é analisada, nunca é analisada, senhores. Então, vejam, senhores, tem um colega meu que dizia, quanto mais advogo, menos acredito na justiça. Mas vejam, e é verdade. Mas essa tese, a tese de que a alíquota FAP pode ser alterada por um simples ato do INSS, porque a lei autoriza, vejam, senhores, isso não pode prevalecer. Então o que eu estou dizendo para vocês é uma tese, e pode procurar jurisprudência, coloca lá no Google lá, FAP, fator acidentário de prevenção, possibilidade de aumento ou redução através de ordem do INSS, infralegal, evidentemente. Procure lá, vê o que você vai achar. Os tribunais estão se posicionando pela legalidade desta barbaridade, senhores. E eu acho graça, né? Eu tenho que achar graça. Porque é ilegal, é inconstitucional, é um absurdo, é nojento, é repugnante como tratam os tribunais brasileiros das questões postas em discussão. São sempre intenções econômicas por trás dos argumentos pífios, argumentos baixos, argumentos que não se sustentam diante de uma fundamentação forte, segura. Por que a Constituição Federal autoriza que os 4 impostos extrafiscais possam ser alteradas por decreto do Poder Executivo? Por uma razão muito simples, porque não autoriza para nenhum outro tributo, só para os 4 impostos extrafiscais: importação, exportação, IPI e IOF. Então teremos que aumentar o dedo da mão: importação, exportação, IPI, IOF e alíquota FAP. Data vênia. Não está na Constituição. Se não está na Constituição, a alteração da alíquota FAP por decreto do INSS, por decreto do Executivo, por qualquer coisa que não seja lei, é absolutamente inconstitucional.
estou colocando essas questões aqui, senhores. Vejam, que eu quero dizer para vocês que o advogado ele se envolve com a discussão no âmbito das ideias. E ele deve sustentar suas posições sem medo. Sem medo nenhum. Agora, o que eu estou mostrando para vocês é que parece uma coisa muito simples. Professor, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Então não tem ninguém descumprindo a legalidade? Tá agora, nesse momento, nesse momento agora, está sendo descumprido o princípio constitucional da legalidade, através da alteração unilateral da alíquota FAP, que é uma parte de uma contribuição social, um tributo, portanto, que não pode ser alterado por lei, que só pode ser alterado por lei. Essa questão é fundamental e eu, então, vejam, estou colocando essa posição para mim e para os senhores. Se os senhores quiserem, dou até número de processo para vocês olharem lá, os acórdãos que temos recebido, contra os quais estamos nos opondo através dos competentes recursos extraordinário e especial, que nunca são conhecidos. Professor. Pois não? Diga. Boa noite. Boa noite. Tem como o senhor disponibilizar esse material no Moodle para a gente ter acesso, se possível, por favor? Com certeza, com certeza. Eu vou disponibilizar os acórdãos que eu tenho recebido, sim. Eu vou até anotar isso aqui, senão eu esqueço, mas eu vou colocar alguns acórdãos, todos contrários, tá? Mas eu vou colocar para vocês, sim. Assim como o material que eu estou devendo, vou colocar sim para os senhores o quanto antes. Não coloquei porque eu estava editando esses vídeos, mas já editei todos. Já vou colocar tudo isso aí o quanto antes aí para vocês, disponibilizados nas aulas. Entra no Moodle, entra na minha aula, entra lá no fórum, tá? Entra lá na minha aula no fórum que você vai ver, ou nos avisos. Entra lá na minha aula que você vai assistir a aula, tá lá a videoaula gravada. Muito bem. Então, voltando a dividir nossa tela aqui, o que eu gostaria ainda de dizer a respeito da legalidade é que, nada obstante seja o mais simples, o mais elementar dos princípios constitucionais tributários, o seu governo vai sempre tentar encontrar uma maneira de burlar um princípio constitucional. Inclusive esse, que é o mais basilar de todos os princípios. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e muito menos pagar tributo, senão em virtude de lei, lei stricto sensu ou lei lato sensu, no caso da medida provisória, que já foi objeto de discussão. Veja, agora, podem ainda instituir ou majorar tributos leis delegadas, medidas provisórias e etc. Como nós falamos, medidas provisórias entram em vigor com força de lei, né? Algumas questões têm que ser tratadas por medida provisória, por lei complementar. Por exemplo, nós vamos enfrentar no segundo semestre letivo várias questões, como por exemplo, prescrição e decadência. Prescrição e decadência só podem ser tratadas por lei complementar. Por quê? Porque o artigo 146 da Constituição assim o estabelece, ao estabelecer o papel da lei complementar em matéria tributária. Artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, estabelece que, veja, o que diz o artigo 146, ao qual eu sempre me reporto. Eu digo, o que diz o artigo 146? Cabe à lei complementar. E aí estabelece o papel da lei complementar em matéria tributária. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. E aí, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e definição do tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Então vejam, senhores, esse é o papel da lei complementar em matéria tributária, mas independentemente do texto constitucional, da lei complementar e da lei ordinária, certo é que a Constituição não autorizou o legislador ordinário a autorizar aumento ou majoração de tributo que não seja por lei. Viola o artigo 150, inciso 1, viola o artigo 97, inciso 2 do CTN. E, portanto, é ilegal, é inconstitucional o aumento ou a redução de alíquota FAP, que altera a alíquota RAT, por decreto, ou por decisão, ou por ordem de serviço, ou por determinação, ou por portaria, ou qualquer outra coisa que seja, oriunda, emanada do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, que diz, olha, a tua alíquota FAP agora aumentou, agora ela é 100%, então você pagava 3% de RAT, risco de acidente de trabalho, agora você vai pagar 6%, porque eu aumentei a tua alíquota FAP, segundo fator acidentário de prevenção. Eu digo, por que você está tendo muito acidente de trabalho aí na sua empresa? Pode isso, Arnaldo? Não pode. A regra é clara. Não pode aumentar tributo que não seja por lei. Aumentou tributo sem ser por lei? É ilegal, é inconstitucional, é imoral, é um absurdo, é um abmudo, é um abcego. E isso eu vou com essa discussão até o inferno, se preciso for. Não vou concordar com isso, absolutamente. Um minuto, por favor, para eu encerrar a gravação aqui. Volto em um minuto.